Shalom, meu povo querido, que a paz e a graça de Cristo esteja a habitar no meu e no seu coração nesse dia. A lição diária de hoje nós estaremos abordando a lição de quarta e também a lição de quinta-feira. A lição de quarta-feira traz como título Passando a Tocha, Passando a Tocha. O Salmo 145, o versículo 4 diz: Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos, né? O salmista descreve como nossos filhos podem conhecer a Deus e o seu cuidado amoroso. As famílias devem dialogar sobre Deus, seus feitos maravilhosos, seus ensinos para transmitir o conhecimento bíblico às futuras gerações. O salmista aqui ele enfatiza a importância dos pais compartilhar a fé com seus filhos, falar dos feitos de Deus, para que isso seja levado como um legado na vida dos seus filhos e para que eles nunca se esqueçam da maneira como Deus conduziu os seus antepassados. A lição de quarta-feira traz também uma pergunta que é ali baseada no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 24 e 28, que diz assim, vamos ler primeiro ali o que está escrito? 12, versículo 24 e 28 diz: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa, ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Perceberam? Qual é a ideia central desse texto, né? Os pais deveriam explicar aos filhos a respeito do sacrifício ou do significado da morte do Cordeiro. Os pais precisavam passar essas informações, esse legado para os seus filhos, para que os seus filhos nunca viessem a esquecer da maneira como Deus conduziu a vida dos seus antepassados. Os pais, eles eram ali no povo de Israel os primeiros professores. A criança, ela não tinha a oportunidade de ir para uma escola, estudar, mas os pais eram os primeiros professores. E a criança, desde pequenininha, ela entendia a respeito da sua fé, da sua crença, e isso fazia com que esta criança ela crescesse e se orgulhasse, sabe, de tudo aquilo que ela tinha recebido como ensinamento dos seus pais. E era dessa forma. Os pais deveriam ensinar para os seus filhos como se fosse uma experiência deles mesmos, né? Eles tinham que compartilhar. Ali em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 6 a 8, ali fala a importância dos pais inculcarem na cabeça dos seus filhos a respeito da sua crença, da sua fé. E esta criança, desde pequena, ela crescia conhecendo a respeito do seu Deus, conhecendo a respeito da Torá, dos primeiros livros da Bíblia, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. E isso fazia com que essa criança ela tivesse as suas fé muito bem alicerçada naquilo que ela acreditava, naquilo que ela tinha como fé, naquilo que ela tinha como crença, porque ela havia herdado isso dos seus pais. Então você imagina um israelita contando para o seu filho a maneira como Deus conduziu eles do Egito, né? Essa experiência certamente ela iria impactar a vida daquela criança, e aquela criança iria se orgulhar do Deus grandioso que conduziu a vida dos seus pais, que também estaria conduzindo a sua vida. Interessante, a lição de quarta-feira, ela me chamou a atenção porque eu comecei a estudar, agora recente, esse livro em especial, a educação, a orientação da criança, né? Fala a respeito da educação de criança. E me chamou a atenção aqui o capítulo 2, ali no terceiro parágrafo, que fala: muitos dos que dizem ser seguidores de Cristo estão negligenciando tristemente os deveres do lar. Não percebe a sagrada importância do depósito que Deus colocou em suas mãos. A tarefa de moldar o caráter dos filhos de tal maneira que eles tenham fibra moral para resistir às muitas tentações que são armadilhas para os pés dos jovens.
né? Então, aqui fala, né, a respeito de que os pais têm negligenciado tristemente esse dever de compartilhar com seus filhos a respeito da sua fé, compartilhando o legado para que essa criança, esse jovem, ele cresça, ele se desenvolva na fé, de maneira que lá na frente, quando surgir as tentações, quando surgir as provações, quando surgir os problemas, esse jovem esteja alicerçado na sua fé, né? E essa mensagem era para nós, né? Às vezes a gente negligencia esse ponto principal, que é as bases, que é a preparação para o futuro. Então a lição de quarta-feira fala a respeito de preparar as bases, né? Passando a tocha para que essa tocha seja levada. A parte de quinta-feira fala a respeito do juízo divino, né? Deus feriu todos os primogênitos do Egito. Por quê? Ele se concentrou nos primogênitos. Por que Deus se concentrou justamente nos primogênitos, né? Uma pergunta interessante que a lição vem fazendo. Você pode se perguntar e dizer assim, poxa, mas os primogênitos, tadinho, não tinham culpa de nada, né? Do que os seus pais fizeram. Verdade, né? Mas, como a gente aprendeu na lição anterior, as decisões que uma pessoa faz, que o pai faz, que a mãe faz, isso vai influenciar, vai impactar diretamente a vida dos seus filhos, né? Aqueles que estão ao seu redor. Ou seja, as consequências também acabam vindo para aqueles que estão ao seu redor. E é justamente sobre isso que a lição ela vem tratando, né? A última praga do Egito atingiu os primogênitos. Esse foi um juízo divino contra todos os deuses do Egito. Também contra todas as famílias que adoravam esses falsos deuses, olha aqui, que eram apenas ídolos sem valor, refletindo ali os sentimentos, os desejos, medos do próprio povo, né? E é justamente sobre isso, né? Ali, o Egito era um local puramente de adoração a ídolos, né? A deuses pagãos e etc e tal, e as famílias, os filhos também adoravam, né? Então as consequências elas vieram para todos eles. Como as pragas anteriores já haviam demonstrado, os ídolos eram incapazes de salvar o povo. A sua inutilidade ficou mais evidente com a 10ª praga, que trouxe consequência mais grave aos egípcios. Porque todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa tinham sido derrubado, né? Tinham sido derrubado. Gritos, choro, lamentações enchiam o ar. O rei e os seus oficiais, com o rosto pálido e membros trêmulos, estavam ali apavorados diante do horror que dominavam a todos, né? Ali, o livro Patriarcas e Profeta, é dito, né? Página 223, o faraó era visto como a personificação do poder do Egito, ali o Deus supremo da nação, e seu filho primogênito era considerado filho de um Deus. Ísis era uma deusa ali que protegia, não é, as crianças, e Raquete, a deusa que assistia as mulheres no parto. Min, um deus da reprodução. Além desses, havia outros deuses egípcios relacionados à fertilidade. Então, os egípcios que tinham um deus para cada coisa, né, agora estava sofrendo fortemente o impacto da adoração a deuses, né, mostrando que esses deuses não tinham poder algum sobre qualquer coisa, mas o Deus Supremo sim, esse tinha poder acima de todos e acima de qualquer coisa. No entanto, eles se mostraram ali, né, impotentes, né, esses deuses se mostraram impotentes ali diante do Deus vivo, do Deus verdadeiro, me chamou a atenção aqui, né, a questão de que Faraó, ele havia decretado que as crianças deveriam ser mortas. Crianças inocentes ali do povo de Israel deveria ser morta. E agora, né, parece que o feitiço voltou contra o feiticeiro. Justamente nesse contexto, depois, né, a 10ª praga foi justamente sobre isso. Foi a morte dos primogênitos. Faraó viu os seus filhos, né, as crianças, agora morrendo. Ele sofrendo agora as consequências das suas decisões erradas e equivocadas. Sabe o que isso diz para nós? Que o nosso Deus, ele é um Deus justo, é um Deus de juízo, é um Deus de justiça, e toda injustiça cometida
ela tem o seu pagamento, né? Tudo o que nós fazemos que é contrário à vontade de Deus sempre virá a consequência mais cedo ou mais tarde das nossas decisões e das nossas escolhas. E no Egito também não foi diferente. Ali foi um momento de juízo sobre o Egito, porque Deus havia dado todas as oportunidades. Agora o juízo de Deus estava caindo sobre os egípcios, né? Era um momento para eles refletir a respeito das decisões que eles haviam tomado, né? Querido amigo que está acompanhando a lição desta semana, tem sido uma lição especial e que tem nos ensinado grandes ensinamentos a respeito da fé, a respeito de a cada dia a gente estar preparado, tomando decisões corretas e andando, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus possa te abençoar a cada dia, você e a sua família, e que nós possamos vivenciar, né, na prática aquilo que nós temos aprendido. Deus possa abençoar você, um bom restante de semana, né? Um bom restante de semana, hoje já é quarta-feira, na companhia de Deus e dos anjos. Fique com Deus.